Salve galeras, beleza? Eu sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física, e a gente vai estar trabalhando aqui nessa aulinha, ó, com movimentos verticais. Aqueles movimentos verticais no vácuo, sabe aquela partezinha de cinemática? Pois é, olha só, deixa eu falar com você uma coisa. Antes da gente começar a falar desses movimentos, queda livre, lançamento vertical para cima e para baixo, você precisa saber disso. O movimento que eu estou trabalhando é sem resistência do ar, ou seja, é como se eu estivesse pensando no vácuo. Como assim, professor? Vácuo não é aquele lugar que não tem matéria nenhuma, nem gravidade? Olha, este é um erro muito comum. Vácuo é ausência de matéria? Sim, perfeito. Mas não é de gravidade zero, ok? Inclusive, nesses movimentos verticais, nós temos aceleração. A aceleração que é constante é a aceleração da gravidade. Então, basicamente, ao invés de A nas formulinhas tradicionais de cinemática, eu vou usar G. É isso que eu estou tentando te dizer. Então, o movimento é sem resistência do ar. É como se fosse no vácuo. Vácuo não significa que seja sem gravidade, ok? Cuidado com isso, hein? Aí, galera, então eu estou tentando te dizer que a aceleração, que é praticamente constante, é uma aceleração devido à presença de gravidade. Legal? Gravidade é uma coisa que depende do corpo celeste em questão. Corpo celeste é o corpo que está no céu, né? Tipo Terra, Lua, né? Júpiter, Marte, Saturno, sei lá. Cada corpo celeste tem um valor de gravidade diferente. Então, deixe que a questão diga isso para você, tá? Porque muita gente, quando fala sobre gravidade, já assume que é 10. Depende. Qual é o planeta que ele está falando da questão? Tem muitas questões que ele fala sobre experimentos realizados na Lua ou em um planeta hipotético X. Cuidado com isso, gravidade, ele que vai citar para você na questão, tá bom? Outro detalhe importante, se a aceleração que é da gravidade, que é praticamente constante, então nós vamos dizer que estamos em um caso particular de MUV, movimento uniformemente variado. Não lembra o que é MUV? Dá uma olhadinha nesse card aqui que você vai entender, né? Que eu já fiz uma aula sobre MUV, aí você vai dar uma olhadinha sobre esses conceitos muito legais. Volto. Se é MUV, então nós temos 3 equações para trabalhar, ok? As 3 equações são função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT, função, né? Equação, melhor dizendo, de Torricelli, V quadrado, V0 quadrado mais 2A delta S, e por último, a função horária do espaço. Espaço final é igual a espaço inicial mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Formulinhas tradicionais. Foi o que eu disse. Não lembra? Para o vídeo, vai assistir a aula de MUV que eu já fiz aqui e depois você volta, tá bom? Ó, continuando a nossa brincadeira. Então vamos ao primeiro movimento vertical notável, especialista, né? Especialíssimo pra gente. O movimento é de queda livre. Olha, eu já fiz um vídeo mais completo sobre queda livre, tá? Só sobre queda livre, inclusive mostrando uma ferramenta avançada. Dá uma olhadinha nesse card aqui para você chegar até esse vídeo, tá bom? Bom, queda livre é o quê? Queda livre, o nome é sugestivo, é uma queda. Queda significa que a velocidade inicial do caboclo é 0. Ou seja, é como se eu tivesse abandonado o cidadão a partir do repouso. Inclusive, você pega dentro do contexto da questão se é uma queda livre ou não, através dessas palavras. Um objeto é abandonado verticalmente a partir do repouso. Então você vai entender por esse contexto que é uma queda livre, tá bom? Velocidade inicial, por definição, é nula. Agora, uma coisa muito importante na queda livre é que o espaço que ele percorre durante a queda é a própria altura. Legal? Bom, se você quer entender o movimento de queda livre, você precisa, no mínimo, dessas 2 equações. As 2 estruturas que eu quero que você tenha em mente para trabalhar com queda livre são essas, ó. A primeira, para determinar a altura em função do tempo de queda, é só você utilizar a formulinha HGT quadrado sobre 2. É um desdobramento da função horária do espaço. É só você colocar, se você quiser, né, chegar a essa formulinha, coloca aí no lugar do V0, 0, definição de queda livre. No lugar do A, escreve G, ok? E, claro, né, você vai acabar fazendo as manipulações matemáticas necessárias, lembrando que ΔS é a própria altura. Você vai acabar concluindo esta ferramenta. Essa ferramenta aqui, senhoras e senhores, é uma das ferramentas mais importantes para se trabalhar com a queda livre. A queda livre você vai obter a altura de queda em função do tempo ou o tempo de queda em função da própria altura. Outra ferramenta muito importante aqui, você tem que tomar muito cuidado, tá?
Porque quando a gente fala de queda livre, a gente tem o hábito de achar assim, qual é a velocidade do cara quando ele está aqui no solo? Muita gente considera zero. Ô, amigo, não é isso não. A velocidade final do movimento de queda livre é aquela velocidade imediatamente antes de colidir. Então, é uma velocidade imensa, uma velocidade grande. É a maior velocidade que ele pode ter durante todo o trajeto. Então, a velocidade final que a gente pensa na queda livre não é zero, ok? A velocidade final ela é muito alta. O que é a velocidade final? É quando o caboclo está quase querendo colidir com o solo. É o último instante de velocidade que ele tem, tá bom? Então, para calcular essa velocidade final, você precisa de uma expressãozinha. E a expressão é essa, ó. Velocidade ao quadrado é a mesma coisa que 2gh, tá bom? Então, outra ferramenta para você trabalhar com a queda livre. Esta para você determinar a velocidade final em função da altura. Observe que a gente está utilizando essa ferramenta para trabalhar com a queda livre, com o sistema em queda livre, beleza? Vindo de onde? Vindo da equação de Torricelli, lá do MUV. Então é tudo desdobramento, irmãos. Tudo desdobramento, beleza? Três, dois, um. Outro tipo de movimento vertical muito notável para nós, muito importante, é o famoso lançamento vertical para cima. E aqui eu queria muita atenção. Olha, quando eu pego um objeto e jogo ele verticalmente para cima, significa então que ele saiu da minha mão com uma velocidade. Então ele tem que ter uma velocidade inicial. Durante a subida dele, a gravidade que aponta para baixo, né? Gravidade, a aceleração gravitacional, aponta verticalmente para baixo. E durante a subida, a velocidade do móvel é verticalmente para cima. Então eu estou diante de um movimento que a gente pode classificar como retardado. É um movimento onde eu tenho a aceleração da gravidade atuando como desaceleração, ou seja, um diminuidor de velocidade. Significa então que para pensar no lançamento vertical para cima, eu já começo imaginando que a aceleração é a gravidade com valor negativo. É você quem atribui esse valor negativo para entender o contexto, tá bom? Professor, eu me embolo demais com esses sinais positivo e negativo da gravidade. Não tem problema, eu vou te mostrar ferramentas no qual eu já manipulei o sinal negativo para você, então você não vai precisar botar negativo em nada, ok? Então eu vou te dar ferramentas agora para você usar entendimento de lançamento vertical para cima sem pensar em sinal. Eu já pensei no sinal para você, então eu vou te entregar uma formulinha pronta para entender lançamento vertical para cima. Legal? Olha só, primeira coisa que você tem que entender é lançamento vertical para cima é um caso também de MUV. Então eu vou poder manipular as equações do MUV para entender o lançamento vertical para cima. Nessas manipulações que a gente está fazendo sobre lançamento vertical para cima, o que você precisa colocar na sua mente? Quando o parangolé está voando e ele chega lá no ponto mais alto da trajetória, eu vou dizer então que ele tem velocidade vertical nula. A velocidade dele na altura máxima, a velocidade dele é nula. Ah, professor, então ele está em equilíbrio. Não. Equilíbrio não é isso. Equilíbrio é quando a aceleração é zero. E a aceleração aqui não é zero. A aceleração é a gravidade. Então, ela não é zero, portanto eu não posso dizer que é equilíbrio, tá bom? Aí o sistema está lá no ponto mais alto com a velocidade zero, dá aquela micro paradinha para depois voltar. Beleza? A gente costuma dizer que o tempo que ele leva para subir é igual ao tempo que ele leva para descer, considerando o mesmo nível, né, de lançamento e de chegada, ok? Então se ele saiu da minha mão, com 3 segundos ele chegou no ponto mais alto, ele vai levar 3 segundos para retornar à minha mão, que está no mesmo nível inicial de lançamento. Legal? Isso acontece porque eu não tenho resistência do ar, não tem nenhum problema de ventinho soprando, é como se eu estivesse no vácuo. Beleza? Bom, outra coisa também que a gente precisa saber é que temos formulinhas prontas, como eu tinha dito antes, para poder determinar pedidos notáveis, coisas que ele costuma pedir com grande frequência. Você não vai precisar manipular sinal negativo, eu já manipulei para você, então é só pegar as equações e utilizar dentro do contexto. Olha, se ele te perguntar qual é o tempo que o parangolé leva para subir,
que a gente chama de tempo de subida, que é igual ao tempo de descida, ok? É só você pegar a velocidade inicial dele e dividir pelo valor da gravidade. Velocidade inicial dividido pela gravidade, você determina o tempo de subida. Professor, e se eu quiser determinar o tempo de descida? Do mesmo jeito, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Professor, e se por um acaso eu quiser determinar o tempo total? Opa, o tempo total de voo. O tempo total é 2 vezes isso. Faz muito sentido, né? Porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida, então você somaria 2 vezes o parangolé, ok? Por último, se ele te perguntar alguma coisa sobre a altura máxima, né? Uma excelente pergunta. Quanto tempo ele leva para alcançar a altura máxima? Ou, sei lá, fala aí para mim o que está acontecendo, qual é o valor de altura máxima. Então a gente também vai manipular as equações propostas anteriormente. A mais notável das equações para determinar a altura máxima seria: a altura máxima é a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Professor, eu vou colocar a gravidade negativa? Não, eu já fiz isso por você. Olha como é que eu sou gente boa. Eu já fiz isso por você. É só você botar o valor da gravidade lá em módulo e pronto, vai dar tudo certo. Tá bom? Então, estas são as equações notáveis para o caso de lançamento vertical para cima. E para fechar a nossa apresentação de conteúdos, olha só que bacana, hein? Eu queria que você percebesse também que existe o lançamento vertical para baixo. Ah, é uma queda livre. Não, não, não. Queda livre é velocidade inicial 0. Lançamento sugere que alguém jogou o bicho para baixo. Ou seja, lançamento vertical significa que alguém está dando uma velocidade inicial para o cara. A velocidade inicial não é 0. Cara, não tem nenhum pedido notável sobre lançamento vertical para baixo. A única coisa que você precisa lembrar de fato é que a aceleração aqui ela está contribuindo para o movimento. Então, a gravidade aqui atua como aceleração e não como desaceleração. Outra coisa muito importante é: todas as equações anteriores são válidas, as de MUV. Basta você fazer as manipulações. Por exemplo, se eu te perguntar qual é a velocidade inicial, é só você colocar G no lugar do A e fazer as continhas. Se eu te perguntar alguma coisa que envolve a equação de Torricelli, é só você colocar no lugar, né, do A o G, que vai estar tudo de boas. E claro, o ΔS representa a própria altura. Não vamos complicar, basta manipular as equações de MUV, tá bom? Galera, espero que você tenha curtido esse vídeo, compartilhe essa ideia com seus amigos, vai lá no meu site, dá uma olhadinha nas listas que tem, tá? Fica à vontade, beleza? Valeu!